Olá, tudo bem com você? Aqui é a Fabiana Almeida. Como eu prometi no meu último vídeo, né, que eu estaria com você semanalmente para poder estar compartilhando sobre as minhas vitórias e os meus desafios em relação ao meio digital, né, que é o início dessa minha jornada aí, que com certeza ela não é curta, ela tem aí um grande processo para ser caminhado, né, um grande caminho a ser percorrido. Então, eu tô um pouco durinha aqui, mas não repare não, né? Como eu havia dito no último vídeo, eu teria que passar pela cirurgia, que era um desafio grande, né? Você deve dizer assim, mas o que tem a ver você, sua cirurgia, em relação a marketing digital? Tudo a ver, porque eu disse pra você que eu compartilharia as minhas vitórias e os meus desafios, né? Então, é uma coisa que é um desafio muito grande. Tô sentindo aqui algumas dores, ainda tô em recuperação. Hoje faz mais ou menos uns 8 dias, né, de operada. Mas realmente é um momento muito complicado, porque você não consegue ter o foco que eu precisaria ter nesse momento em relação ao estudo, né? Então, é um primeiro desafio. Você pode estar imaginando assim, caramba, é um momento horrível para você, porque realmente é uma coisa meio trágica que aconteceu. Não é trágico. É um momento especial que eu tô vivendo. Eu creio que você deve achar que eu sou um pouco... Não, não deve ser normal, mas sou sim, eu sou normal. Eu te prometo que eu sou normal, tá? Então, assim, eu quero contar um pouquinho dessa experiência, que eu acabo ficando um pouco ansiosa, porque eu quero continuar e não tô conseguindo, principalmente pela dificuldade de locomoção, de não conseguir ficar muito sentada, não muito deitada, então isso me incomoda um pouco, então eu não consigo parar em frente ao computador para poder me concentrar em relação às minhas pesquisas, né? Mas isso não vai me fazer parar, tá bom? E eu conto muito aí com você do outro lado, tá me auxiliando também e me incentivando a continuar. A operação em si, né, como eu tinha falado, né, descobri um câncer em janeiro, tive que retirar totalmente a mama, a esquerda, que era um câncer in situ, que é diferente de um câncer invasor. A diferença é assim, até então uma biópsia que eu tinha, uma cirurgia que eu tinha feito em janeiro, deu câncer in situ e a biópsia in situ. Porém, quando retirasse a mama, eu ainda teria que passar por um exame mais específico para que comprovasse isso e que realmente fosse comprovado que não fosse um câncer invasor. Não tenho ainda o resultado dessa biópsia, vai acontecer daqui mais ou menos uns 8 dias, eu vou ter o resultado dela, que vai depender também se eu vou ter que passar por um processo de químio, que também já é um outro processo, mas vamos viver um dia de cada vez, né? Até então, graças a Deus, operei, tive que retirar as 2 mamas, né? Tô aqui sem mama, porém, como eu já disse para alguns amigos, eu nasci sem elas, né? Então, devagarzinho a gente vai se adaptando, porém não é muito fácil, mas aqui estou, firme e forte, né? Bora pra action! Então, no dia da cirurgia, como assim, você pode estar achando que foi muito tranquilo, muito normal. Busquei que assim fosse. Muitas pessoas no decorrer desses 2, 3 meses que antecederam a cirurgia da retirada, falaram: uai, você vai fazer uma cirurgia de retirada das mamas? Sim, mas por que você tá assim? Assim como? Uai, parece que você não é uma coisa tão grande assim pra você, porque você vive normalmente. Ou seja, as pessoas sempre esperam que a gente esteja triste, chorando. Eu acho que é mais ou menos isso. Principalmente pelo problema, né? Que acaba sendo não um problema muito simples. Porém, pra mim, sempre foi simples. Não sei se foi bom ou ruim, mas foi simples. Mas quando foi chegando o dia mesmo, eu comecei a ficar um pouco apavorada, principalmente de imaginar, né, que eu ia tirar alguma coisa de mim, né, eu ia ser mutilada. Então, assim, eu fiquei muito transtornada. Então, uma experiência muito forte na minha vida, principalmente quando fui chegando próximo à sala em si da cirurgia, né, e vai lá, chegou aquele monte de gente em cima de mim. Assim, eu me senti muito... A gente realmente não é nada. O médico chegou com as canetas lá, canetas de escrever em caderno, em papel, começou a me riscar, não sei se era para poder delimitar os locais que ele ia retirar, que ele ia cortar. E eu fui ficando apavorada, aquele monte de gente em cima de mim. Fica aqui em pé, nessa parede branca.
abre os braços. E ele começou a me riscar toda. Aquilo foi me dando uma agonia. Agora você deita. E eu deitei e falou, daqui a algumas horas você vai acordar e já vai ter acontecido, né? Então aquilo ali foi muito difícil pra mim, foi uma adrenalina muito grande, que eu nunca imaginava que eu poderia passar por isso. Porém, eu me preocupava somente com o pós, né? Nem durante, mas o pós. E quando eu acordei, eu passei muito mal por causa da anestesia, eu passo muito mal por causa da anestesia, fiquei muitas horas até lá dentro da UTI por causa disso, porém, fui pro quarto, né? E, assim, não me senti vazia. É uma coisa interessante, eu não me senti vazia. Pelo contrário, eu me senti que como se eu tivesse mesmo que passar por aquilo, porque eu ia aprender alguma coisa com aquela situação. Então foi muito bom, foi muito bom pra mim. Então, como assim eu passei por aquilo, é como se tivesse realmente reabastecido as minhas energias, né? Então não é, e é uma coisa que vinha muito forte na minha cabeça. Eu não sou a única pessoa no mundo a passar por isso. Então, quantas mulheres no mundo estão passando por que eu tô passando? Então, eu não sou exclusiva, né, no processo. Então, não sou a pobre coitadinha que realmente é aquela que pode ter um problema, uma complicação. Então, assim, isso também me deu muita força, né? Por quantas pessoas e mulheres estariam passando por aquele processo. Então, isso tudo para mim realmente foram rompendo barreiras. Isso foi como se eu estivesse rompendo alguma barreira na minha vida. E como se eu tivesse que aprender, através daquela situação, a outras coisas na vida, né? Então, isso eu acho que nesse momento que eu decidi entrar para essa carreira, pela parte de empreendedorismo digital, eu acho que é um ponto ápice para mim. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que é um desafio, é complicado, tô aqui com um pouquinho de dificuldade na respiração, mas isso tudo passa, tudo passa. Então, na realidade eu queria estar fazendo esse vídeo aqui sentada na beira de uma praia ou num lindo bosque, ouvindo os passarinhos cantar, porque ali realmente eu conseguiria ver a essência do milagre da minha vida e dizer também para você que tá aí, eu não sei o que você está passando hoje, eu não tenho noção do que você possa estar passando, mas eu digo para você, não espere o milagre já existe, você tá vivo, a vida é um milagre. Então eu acredito que você tem que acreditar em todas essas possibilidades, independente do que você esteja passando, seja físico, espiritual, seja o que for. Então, força, coragem, porque a gente precisa disso para continuar. Eu, no processo de quando eu descobri o câncer, eu tive muito contato com pessoas que tiveram. Eu vi várias histórias interessantes. Uma pessoa que tirou, não quis fazer reconstrução. E por que você não quis? Tal? Ah, eu tinha minha filha com 2 anos e passei por tanta dificuldade, fiz químio. Assim, foi muito pavoroso, mas a minha motivação para continuar a viver era a minha filha. Eu queria ver a minha filha crescer. E aquela moça, aquela menina de 2 anos estava do lado dela com 14 anos. E a mulher curada. 10 anos se passaram, né? Seriam mais ou menos 12 anos haviam se passado naquele processo, né? Então, a pessoa super feliz, sem o seio, sem, né? Mas aquilo ali não fazia a menor diferença. Ouvi outras histórias que tinham motivação, que queria ver os netos, a pessoa curada. E ouvi histórias também de pessoas que morreram. Aí eu fui ver por que ela morreu. Por que aquela pessoa morreu? Sendo que existem pessoas que foram curadas. Então, o que eu descobri é que a pessoa que morreu, ela não tinha uma motivação para estar viva. Uma história que eu ouvi, a pessoa descobriu o câncer, ela ficou com esse câncer 5 anos, 5 anos, sem querer se tratar. E não era pessoa leiga, pessoa que não tem um conhecimento, não, uma pessoa muito bem assim, estruturada emocionalmente, intelectualmente. Então, eu achei interessante assim, essa situação. Mas você vai ver a vida dela, ela não teve motivo. Quem cuidou dela no processo do câncer me falou que ela não teve um motivo, ela não queria ir ao médico. Foi que depois de 5 anos, infelizmente, o câncer foi
totalmente tomado, então teve a metástase e ela veio a óbito, né? Então, assim, qual que é a diferença de uma pessoa ou de uma situação para outra? Ah, é o grau. Não, o grau talvez todos passem, mas é o que você pensa, é qual o seu motivo àquela ação. Por que que eu tenho que continuar? Eu tenho 1000 motivos para continuar, 1000 motivos. Então, independente do que venha acontecer, tanto nessa parte da minha parte da minha saúde, quanto a parte profissional, que é um caminho longo a ser percorrido, né? Então, independente de qualquer coisa, não podemos desistir, né? Então, o perdedor, né? A pessoa que não vence na vida não é aquela que perde o jogo, é aquela que desiste. Então, independente do que aconteça, nós não podemos desistir. E é aqui que eu estou hoje. Eu quero deixar esse legado, a perseverança. A perseverança é o segredo. Esse é o segredo. Se alguém busca algum segredo aí mágico para o sucesso ou para qualquer outro tipo de coisa que alguém queira realizar na vida, é a perseverança. Não desista, porque eu não vou desistir. Eu vou estar aqui toda semana para poder estar compartilhando com você essa coisa bacana, esse crescimento, esse processo. Seja o que venha acontecer, né? Independente do resultado dessa biópsia, não quero me preocupar. Vou viver um dia de cada vez, acreditando, tendo fé, tendo força e, muito importante, alegria. A alegria prolonga a vida do homem. A tristeza mata. Então, tristeza, sai de perto de mim, sai de perto de você nesse momento. Então, bora lá, bora. Eu vou falar uma frase aqui super bacana do grande Gabriel Goff, que é um grande empreendedor digital, que sou fãzona, que ele fala, bora pra action, bora pra action. E olha, uma coisa que eu havia esquecido no outro vídeo, não deixe de deixar seu comentário. Eu preciso que você fale se gostou, dê um joinha, se não gostou, dá lá o outro lá que não é o joinha, ou deixa um comentário, seja positivo, seja negativo, porque eu preciso que você me fale o que você tá achando dessa experiência. Ai, Fabiana, não tem nada a ver o que você tá fazendo nesse processo de construção aí, de um legado, não tem nada a ver, ou então, bacana, me ajuda aí, eu vou precisar muito da força de vocês. Eu acho que esse vai ser o diferencial nesse processo digital, ok? Espero vocês na próxima semana, para que a gente continue conversando, trocando ideia, tá? E não deixe de se inscrever no meu canal, é muito importante saber que realmente eu tô construindo uma audiência com pessoas que buscam, né? E não desistem, tá bom? Beijo no coração!